Quero agradecer o convite que me endereçaram para este trabalho, à Comissão Organizadora, naturalmente, por me permitir vir aqui falar sobre um tema algo improvável. É tão improvável e talvez tão inusitado que eu resolvi começar esta preleção sem palavras. Comecei com mímica e gostava de perguntar, basicamente, quem é que percebeu aquilo que eu tentei dizer. Perceberam basicamente o que eu disse ou não? Não. Muito obrigado. Eu, aqui, para vocês, venho falar, para vocês escutarem, venho falar da dança da morte. Isto é a mímica básica que se utiliza em teatro há provavelmente 300 anos. Desde basicamente 1661, que é o ano de fundação da Academia Real Francesa e que marca, digamos, a partir do momento em que a história da dança começou a ser codificada e vista como tal, como dança. Estamos a falar de dança clássica, que é uma arte puramente ocidental. Ora, aquilo que eu decidi vos trazer aqui foi a dimensão artística e o papel da morte em 9 obras seminais da dança do século XIX e XX. Talvez não sejam todas, porque tenho 2 portuguesas que não são assim tão famosas, mas eu achei que era muito interessante incluí-las neste breve grupo. Sendo a dança comumente designada e aceite como a mais viva de todas as artes, é um bocadinho complicado falar-se de morte quando eu pessoalmente penso na dança como vida. Contudo, pela mão de Terpsícore, que é a musa da dança, vou-vos apresentar excertos de algumas obras que mostram como o bailado tem proporcionado um campo fértil para um diálogo permanente e, por vezes, também um pouco curioso e para o confronto entre Eros e Thanatos, ao nível público, ao nível das artes. De acordo com as teorias psicanalíticas de Sigmund Freud, as citadas palavras gregas Eros e Thanatos representam as pulsões básicas da vida e da morte presente em cada ser humano, independentemente da origem e do lugar em que ele se encontra. E tem cabido à cultura, genericamente falando, por meio dos mais variados meios e até de instituições que fazem parte intrínseca da sociedade ocidental. E repito, estamos a falar numa arte que é puramente ocidental, no fundo, a refletir sobre este tema e, posteriormente, reprimir ou valorizar essa energia tão particular que está repetidamente presente nas mais diversas formas de atuação do ser humano, sejam elas sociais ou artísticas. Curiosamente, ao preparar esta apresentação, lembrei-me que no longínquo ano de 1918, muito perto da Primeira Guerra Mundial, o professor albicastrense, o professor pedagogo António Faria Sena de Vasconcelos, sobre o qual vai haver um congresso de hoje a 8 dias, ou de amanhã a 8 dias, em Castelo Branco, e que era pai da coreógrafa Águeda Sena, que nós vimos aqui estávamos aqui a ver, eu estou a ver aqui no monitor, um excerto de um bailado chamado O Crime da Aldeia Velha, e que ele, no princípio do século, foi um grande, se não maior pedagogo português, e que viveu, inclusive, na Bolívia, onde ele fez conferências. Ele foi diretor da Escola Normal da capital da Bolívia, e ele, a determinada altura, fez uma conferência que começava assim: desejo chamar a vossa atenção para algumas ideias saudáveis que este assunto me sugere e trazer uma nota de alento e de vigor a um problema olhado geralmente com terror e espanto. Ele estava a falar da morte. A educação não deve descurar o problema da morte. Não falar à juventude da morte é um crime, porque não prepará-la para a morte, no fundo, é não prepará-la para a vida. Isto é tudo uma teia, e temos aqui o pai daquela que viria a tornar-se a maior coreógrafa portuguesa do século XX a falar de morte.
Ora, na história recente da dança, e a dança, eu gostaria aqui de dizer, é uma arte muito particular, porque nós não sabemos, por exemplo, em 1945 como é que se dançava. Nós temos ideias, eu estou a pensar num bailado chamado Le Grand Pas de Quatre, que foi feito em 1845, em Londres. Nós conhecemos uma litografia do Chalon, que mostra 4 bailarinas. Nós sabemos como eram os fatos, temos uma partitura da música, sabemos muita coisa, menos o principal, que é o movimento. Ora, a arte da dança está muito restrita e está muito prejudicada pelo facto de ser uma arte visual, naturalmente, tendo em conta que nós temos partituras de música com centenas de anos, não temos filmes de dança com mais de 100. É uma coisa que nos perturba imenso e nos deixa muitíssimo, cerceia-nos muito o âmbito do estudo, quer ele seja académico ou quer seja uma coisa que eu faço. Eu sou crítico de dança há 30 e tal anos. O facto de eu querer ver bailados, por exemplo, talvez os mais antigos, penso que o mais antigo em Portugal serão umas filmagens dos anos 40, 50, e da RTP tem outras coisas dos anos 60 e pouco mais. Isto é realmente um dos grandes dramas da dança. Isto quer dizer que a linha cronológica que eu vou seguir também é um bocadinho arbitrária, mas estamos a falar do século XX, que acabou de acabar, que é recente, que é muito recente. As duas grandes peças do período romântico que eu vou falar amanhã são La Sylphide e Giselle, 2 bailados do período romântico, em que estamos a falar em 1832 e 1841, respectivamente, e todos nós também já ouvimos falar, por exemplo, da mais conhecidos, a Bela Adormecida, em que a dita cuja, a princesa Aurora, é picada e dorme durante 100 anos, o que é uma metáfora para a morte. Aquele sono centenário é uma metáfora para a morte. Temos o Lago dos Cisnes, que também é outro bailado muito conhecido, muito querido e muito amado por toda a gente, porque é realmente um bailado notável. Ainda hoje, eu costumo dizer que o Lago dos Cisnes é o único bailado em que, ainda que a coreografia seja horrível, ainda que seja tudo horrível, a gente costuma ouve a música e leva-nos ao céu. Mas é no período romântico que a dança, curiosamente, tem uma relação com a morte muito particular. Isto é, os bailados românticos todos começam na terra, e no primeiro ato, e no segundo ato passa-se para uma dimensão espiritual, em que a morte teve sempre a ver com isto. É curioso que a morte na dança e também na ópera nunca é uma morte súbita, como é na vida real. É uma morte que dura sempre muito tempo. É sempre o ralo antigo, que é para... Nós todos conhecemos na velha Traviata, em que ela demora horas a morrer. Os bailarinos também demoram algum tempo, mas não tanto, não é assim tão mau. Na ópera é um bocadinho mais caricato. Eu gostava de dizer que escolhi umas quantas obras, 9, e vou tentar rapidamente ver uns pequenos certos e mostrar-vos uns pequenos certos. Serão, por esta ordem, a Mesa Verde, que é um bailado eminentemente político, é um bailado notável. Vocês depois poderão ver todos na internet, podem ver o bailado completo. Eu vou-vos mostrar apenas umas pequenas notas, umas pequenas pinceladas. A Mesa Verde é um bailado muito interessante, que começa com uma dança macabra. Daí passamos à Sonâmbula, que é outra espécie de uma dança simbólica, é uma morta-viva. Que também é um bailado muito curioso, há também uma ópera chamada A Sonâmbula. Depois passamos para um bailado chamado Le Jeune Homme et la Mort, que é um bailado que tem outro tipo de morte, que é um rapaz que está à espera da noiva, que é, no fundo, a morte. Passaremos à Sagração da Primavera, que é um bailado com mais de 100 anos, não na sua versão original, em que é um grupo, se passa numa aldeia, é um ritual pagão russo, em que há uma eleita, uma rapariga, uma jovem, que dança até à morte. É, digamos, a eleita, curiosamente chama-se a eleita, mas devia ser chamada sacrificada, porque ela, coitada, é mesmo sacrificada. Passamos a seguir a La Sylphide, que é esse bailado romântico em que é um rapaz que está a casar-se na Escócia. É um bailado que eu dancei muitas vezes e que conheço muitíssimo bem, e é um bailado curioso, porque é uma história muito ingênua, muito querida, muito fofinha. É um rapaz que se chama James e vai se casar com a Effie, numa casa senhorial escocesa, e de repente aparece
uma sílfide, que é nem mais que uma mulher que pula, dança, flutua, com umas asinhas nas costas, em cima de umas pontas, é um bailado de dança clássica em pontas, e de repente ele simplesmente manda a noiva para as ortigas e vai atrás da sílfide. O que acontece é que, no meio disto tudo, há uma bruxa que não gostou nada dessa ideia e, como ele foi mau com ela, a bruxa, no segundo ato, em que se passa numa bela floresta, em que eles estão a namorar os dois, a bruxa arranja a maneira de, na altura que ele lhe toca, caem as asas e ela morre. Resultado, o mal triunfa sobre o bem, o que não é uma coisa muito bonita, mas que às vezes acontece. A seguir a La Sílfide, eu vou mostrar um bocadinho da morte do cisne, que é um daqueles bailados, que toda a gente conhece, foi celebrizado pela grande bailarina Anna Pavlova, e é, digamos, uma antecâmara, é, digamos, um aperitivo para o Grande Lago dos Cisnes, enquanto um tem minutos, o outro tem 4 atos. O Lago dos Cisnes é um bailado muito curioso, porque, além de ser um bailado favorito da maioria das pessoas, é muito conhecido, o final tem sido completamente... Provavelmente é o bailado que tem mais versões. Sim. Há versões toda a qualidade efetiva, em que uns morrem, outros não morrem, uns são arrastados pela água, outros sobem ao céu, enfim, tem todas as espécies de versões. A do Nureyev é gay-friendly, porque parece que o preceptor, o tutor, está apaixonado pelo príncipe. Não se sabe se o contrário também é verídico. O que acontece é que no final parece que morre tudo e afinal, em vez de ele ficar com a Odete, ele fica noutro sítio qualquer, porque o Nureyev deu um ar muito narcisista à coisa. A seguir ao Lago dos Cisnes, eu vou passar para a secção portuguesa com o Crime da Aldeia Velha, que é um bailado que, muito curiosamente, foi estreado no dia 24 de maio de 1963 e adivinhem onde? Em frente do Paço dos Duques de Guimarães. É incrível. É incrível, mas é verdade. E terminamos com Pedro Inês, que é a grande contribuição dos portugueses para a literatura operática e balética mundial. No século XVIII, em tudo que era cidade italiana, e eu vou falar disso amanhã, nos teatros de ópera se fizeram óperas e bailados com o tema Romeu e Julieta, sobre o tema Pedro Inês, que é o nosso Romeu e Julieta, é a nossa Francesca da Rimini, é o nosso, digamos, mito, e que a Olga Roriz tratou de uma maneira muito particular nas margens do Mondego. E eu pedia para virmos ao primeiro, eu vou-vos mostrar um bocadinho de cada um e depois eu vou fazer alguns comentários que acho que é a maneira mais prática. Começamos com a Mesa Verde, que é nem mais nem menos que começamos com uma dança macabra, que é o princípio da Mesa Verde. Eu gostaria de vos dizer que é um bailado do Curtiós com a música Fritz Cohen. É um bailado datado de 1932, em que esta dança a morte é protagonizada por um homem. Isto é o soldado que estamos num período pós-Grande Guerra e estamos num período entre as duas guerras. E o que é que acontece? Acontece que, pegando nas danças macabras, que eram muito famosas na Europa da Idade Média, das quais há imensas representações, o Curtiós faz um bailado notável. É realmente a morte surge num contexto nunca antes visto, num contexto político, já no século XX, naturalmente, e temos aqui um homem, a morte é masculina, é um soldado que tem um esqueleto pintado e que faz esta dança que parece uma espécie de tentando afugentar a própria morte. Ora, o bailado é realmente uma obra muitíssimo interessante, porque não começa assim. O bailado tem a morte, tem um jovem soldado, que tem a morte mais um jovem soldado, tem o oportunista, que é aquele que aparece sempre nas guerras, tem a mãe que perde o filho, tem a jovem e tem, no princípio e no fim, um bando, permitem-me a expressão pouco simpática, um bando de políticos. E um bando de políticos tem uma mesa verde
inclinada, tem uma mesa verde inclinada, onde esses políticos estão a discutir o que é a guerra. E de um lado e do outro há políticos. E, curiosamente, a semana passada eu tive uma amiga minha que é jornalista, que é belga, e que me teve a dizer que tinha feito há pouco tempo um trabalho sobre a mesa verde e que diz que eles têm uma máscara. Não é para uniformizar os políticos, mas foi apenas uma situação. Como ele tinha poucos bailarinos no grupo, o que é que ele fez? Pôs uma máscara para dizer que... Pôs uma máscara para que os bailarinos já estivessem maquilhados, pudessem a seguir dançar os papéis que lhes estavam destinados. Ora, o bailado começa e termina com os próprios políticos a discutir uns com os outros se há ou não guerra. O que acontece é que esta peça é uma peça muito, muito inteligente, de uma inteligência notável, em que começa com os políticos e acaba com os políticos e podemos tirar aquela conclusão mais ou menos óbvia que é, independentemente das mortes, independentemente daquilo que aconteça com o jovem soldado, com a mãe que perde o filho, com a namorada que perde o namorado, independentemente disso, o mundo vai continuar com os políticos à volta da mesa a discutir a guerra. E o que está à volta da guerra. E o que está à volta da guerra. Vamos ao segundo. O segundo é um bailado mais light, que se chama A Sonâmbula. É um bailado do grande Georges Balanchine, com música de Bellini, baseado em temas de Bellini, e de óperas como Os Puritanos, A Sonâmbula, Os Capuletos e Montecchio. A música é de Rieti, e é um bailado que demora 31 minutos, tem 27 bailarinos e é uma espécie de uma alegoria. Temos um homem que perdeu a sua esposa e que este é o grande Mikhail Baryshnikov e que a determinada altura sonha provavelmente com o passado, sonha com o futuro que será sem a sua amada. Na realidade é um bailado visualmente muito poderoso, porque vamos ver como surge aquela que ele tanto espera. Aí está ela. Uma bailarina chamada Alessandra Ferri, que tem 50 e muitos anos ainda dança. Foi uma grande bailarina italiana que dançou em Inglaterra e na América. E temos aqui a representação da morte. Digamos, uma morte que, digamos, alguém que continua a aparecer aos olhos do seu amado. Bom, é uma obra que tem 20 minutos e tem 27 bailarinos, porque isto depois tem, isto digamos é o padre, é o dueto, porque depois tem realmente as partes de grupo. O Georges Balanchine é um coreógrafo russo-americano, que a maior parte dos bailados ele fez sem história. Este é um dos poucos bailados que tem uma história, porque o Georges Balanchine era adepto de ver a música e ouvir a dança, e era adepto dos bailados sem história. Eram todos bailados abstratos, normalmente a sua longa carreira. Eu conheci-o no ano da morte dele, em 1983, nos Estados Unidos, e ele, até morrer, fez sempre muitos bailados, quase todos sem história. Este realmente é um bailado que tem uma história complexa, mas que gira tudo à volta deste espectro da morte. No fundo, estamos a falar de um espectro da morte. O próximo bailado é Le Jeune Homme et la Mort. Como o nome indica, o jovem e a morte. Este bailado não tem nenhum pudor no título. Está lá o nome de morte perfeitamente visível. É um bailado cujo enredo é do Jean Cocteau, do grande escritor Jean Cocteau, e é um trabalho sobre o desespero e o suicídio. Tem uma música de Bach, aqui vemos foi criado por dois bailarinos franceses muito conhecidos,
do Jean Babilé, que foi um grande bailarino dos anos 30, dos anos 40, 50, 60. Aqui temos 2 bailarinos da Ópera de Paris, jovens, e que recriaram este bailado. Este bailado aparece, inclusivamente, num filme chamado White Nights, protagonizado por Baryshnikov, em que aparece este sótão de Paris. É um sótão de Paris onde tudo se passa. E, na realidade, é um bailado que tem umas características muito diferentes, porque é um bailado que tem uma história. Mas a história, no fundo, passa-se... Ali está um desenho do Cocteau. Na realidade, a história passa-se num sótão, passa-se num período fechado, num espaço bastante claustrofóbico, em que nós percebemos a angústia deste jovem que espera por alguém, que é a sua namorada. Mas, como o título indica, nós já sabemos a partir do momento em que se abre a cortina, que quem ele espera é verdadeiramente a morte. E aqui também não há nenhum pudor, porque sabemos que, por mais que ele dance, no final ele vai morrer. Curiosamente, ela não o mata, é ele que se enforca. Por isso aqui há todo um mistério que envolve a simbologia da morte. Não sei se pode pôr um bocadinho mais para a frente, para a gente, porque o bailado é comprido, para a gente ver. Ele olha o relógio, ele espera ansiosamente alguém. E no final, se a gente pudesse pôr, quando chega à morte, é interessante que ela vem com um vestido amarelo. É uma morte muito pouco subtil, porque ela vem... Aí está ela. Ela está de luvas, tem um vestido amarelo que não é muito discreto. E quando ela chega, já ele está perdidamente perdido. Ele está perdido porque demorou todo este tempo a esperar por aquilo que ele, se calhar, não queria, que era justamente perder esta agonia. Este bailado tem só 2 pessoas, dura basicamente meia hora e é uma peça em que eu sei, por informações também dessa minha amiga, que conheceu muito bem o Jean Babilé, que inclusivamente o bailado foi ensaiado com outra música. E também na altura resolveram pôr a música de Bach, porque acharam que era uma coisa muito Ilustrativa. A música ilustrava exatamente tudo aquilo que ele queria dar. Curiosamente, disse-me a minha amiga Sónia que o Jean Babilé, que é um grande bailarino que eu conheci há uns anos em França, que muita da coreografia foi feita pelo próprio intérprete. Isto é, ele colocou muito dele na própria gestão do bailado. No final, e nós não vamos ver o final, abre-se todo este sótão e aparecem os telhados de Paris como, no fundo, o final de alguém que morre nos braços da morte, mas que, no fundo, será, digamos, como as suas cinzas pudessem ser espalhadas pela grande e única cidade de Paris. Podemos avançar. O beijo da morte, que não é concluído, e, no final, o desfecho é mais que inesperado, é mais que esperado. Em relação à Sagração da Primavera, este bailado foi feito inicialmente, é um dos bailados marcantes do século XX, tem mais de 100 anos, é uma coreografia de Nijinsky, é um bailado que eu não vou falar sobre a estética nem sobre a técnica, é um bailado em que os bailarinos deixaram de dançar, digamos, é um produto dos ballets russos, de Serge Diaghilev, que tiveram em Portugal em 1917, 1918, mas este bailado é antes disso. Este bailado é a coreografia de Nijinsky, em que ele pôs os bailarinos a dançar com os pés para dentro, em vez de ser com os pés para fora, e realmente a nível estético e a nível técnico, e a música de Stravinsky teve uma importância incrível. O que nós estamos a ver aqui é uma coisa diferente, é uma reinterpretação. Aliás, se há bailado que foi reinterpretado, este foi centenas de vezes, é talvez um dos bailados mais recoreografado. Esta versão que nós estamos a ver e a qual eu escolhi é uma versão de uma coreógrafa alemã chamada Pina Bausch, que morreu há relativamente pouco tempo, e a Pina Bausch fez para o seu Wuppertaler Tanztheater, fez esta coreografia. E esta coreografia, para mim, é curiosamente das coreografias, eu vou dizer uma coisa muito estranha, que lida com a morte, mas mais sensuais. Porquê?
porque os bailarinos estão a dançar em cima de terra úmida. E eles começam muito bem, sobretudo as mulheres, começam muito bem com essa espécie de combinações e no final elas atiram-se para o chão. Nós depois vamos ver um excerto do final. Pode passar um bocadinho para a frente. Vamos ver em que a roupa está colada ao corpo e traz uma componente. Aqui ainda estão todas secas. Quando eles vão ficar, quando os corpos ficam úmidos por via de se atirarem para o chão, vamos ver que realmente há uma componente plástica visual completamente diferente. O bailado aqui entrou os homens, e está uma mulher que lhe é dado um pano vermelho. Esse pano vermelho simboliza que ela é a eleita, é aquela que vai dançar até à morte. E isto é um bailado, digamos, comunitário, entre aspas, é uma peça em que tem homens e mulheres e que, curiosamente, ao contrário de Pina Bausch, que é a mãe da dança-teatro, de um género chamado dança-teatro, tanz-teatro, ela, curiosamente, neste bailado não tem palavras. Normalmente ela põe os bailarinos a falar. Aqui os bailarinos não falam, só dançam, que é também uma coisa única na coreografia de Pina Bausch. Este bailado, nós estamos a vê-lo pelo Wuppertal Tanztheater. Eu vi por esta companhia, mas vi pela primeira vez em Paris, quando eu estava na altura num festival de dança de Cannes ou no Bienal de Lyon, e fui a Paris seguidamente, e ela foi o primeiro bailado que ela vendeu para a Ópera de Paris, porque estes bailados eram todos feitos na sua companhia. Ora, em relação à morte aqui, é uma morte anunciada, porque nós vamos perceber que pela transferência desse pano, nós vamos ver quem é que vai morrer no final. E, no fundo, é uma morte não só anunciada, como consentida. Temos homens e mulheres a consentir que esta mulher se autodestrua. E é claro que não poderia deixar de dizer que, em muitos bailados, a música, às vezes, até funciona uma espécie de aquilo que se chama em cinema incidental music. Isto é, que é uma música paralela, enfim, que cria um clima, um ambiente. Aqui não, provavelmente é dos bailados, talvez paralelamente com o Lago dos Cisnes, em que a música é de tal maneira importante que é impossível dissociar uma coisa da outra, o que normalmente faz uma boa peça de dança. Isto é, quando a música e a dança se completam e se interpenetram uma na outra, a obra de arte tem, penso eu, é muito mais poderosa. Neste bailado, a música do Stravinsky é realmente notável, porque tem uma força, é tão monumental e tem uma força tão grande que acompanha o bailado do princípio ao fim. E, curiosamente, a Pina Bausch, na minha opinião, é das poucas coreógrafas que faz com que nós não nos esqueçamos que tem aquela música incrível do Stravinsky atrás. Porque muitas das sagrações que eu já vi dezenas, para não dizer quase 100, a certa altura, a música de Stravinsky pode ser tão como é que se diz uma pessoa que come outra? Não. Como é que se diz um homem come outro? Devorador? Canibal. A música é canibal. Obrigado. A música é canibalesca. A música de Stravinsky normalmente come a coreografia. Aqui não. Aqui temos, digamos, um peso. Veja se consegue pôr até o mesmo ao final. Aqui temos um peso, mesmo no final do bailado. Aqui temos. Isso foi um bocadinho mais. Aqui está bom. Ela aqui já está com o vestido vermelho. Como vocês veem, já está meio nua. Os outros todos têm a roupa já colada ao corpo. E isto é o final em que ela dança até cair. Aí está. Sim, sim. Passamos à próxima. O próximo vídeo é um bailado que toda a gente conhece. Eu nem vou perder muito tempo, porque é assim. Temos aqui a intérprete original, Anna Pavlova, que este bailado chamou-se inicialmente de Swan, que é o nome da música homónima de Saint-Saëns, do Carnaval dos Animais. E o que é que isto mostra? Mostra um cisne que está a morrer.
Aliás, em inglês chama-se The Dying Swan, cuja tradução em português podia ser o cisne moribundo. E, curiosamente, nós temos aqui um vídeo, o vídeo é de 1925, o bailado é de 1905, em que ainda conseguimos, é um dos primeiros bailados filmados, e temos a Anna Pavlova a fazer o quê? A tentar mostrar o que é que são os últimos momentos de um cisne. Curiosamente, houve algumas bailarinas que depois dela até incorporaram aquilo que diz que o cisne faz antes de morrer, que é o canto do cisne. Há umas bailarinas que abrem a boca antes de morrer. E porque querem querem personificar toda essa morte, que é uma morte de um animal que nós temos como, digamos, como seja o emblema da beleza, o emblema da elegância, o cisne, e aqui são os últimos momentos do último sonho do cisne. E o cisne vai morrer, digamos, de morte natural. Curiosamente, alguém definiu este bailado de uma maneira muito simples e muito curiosa e talvez muito particular. Alguém disse que a morte do cisne, que é um bailado, curiosamente, tecnicamente não tem grande dificuldade, qualquer bailarina jovem faz isto, qualquer miúda faz isto, porque basicamente tem aquilo que se chama pas de bourrée, que é deslizar sobre as pontas. E, como pode-se imaginar, é um bailado que tem a ver com a interpretação. E as grandes bailarinas, todas no final da sua carreira, interpretam este bailado, que morre assim, ela morre no final. E houve quem descrevesse este bailado como uma linha de pérolas que se solta de um colar e que desliza sobre uma superfície de mármore. Porque, no fundo, é, na minha opinião, talvez a melhor descrição deste bailado, porque o bailado do princípio ao fim tem a ver com esses longos deslizamentos para um lado e para o outro, como que esse balanço entre a vida e a morte. É basicamente isto, e que depois não deu origem a nenhum bailado, porque este bailado foi feito em 1905 e o que vamos ver a seguir, que é o Lago dos Cisnes. Vamos só ver um bocadinho. O Lago dos Cisnes é um bailado que não vale a pena falar muito sobre isso, porque se o bailado, se a morte do cisne é dançar, digamos, se a morte do cisne é dançar é um animal que dança, aqui temos é um animal que dança até ao canto final, até à morte. Aqui temos outra coisa, aqui temos uma rainha dos cisnes. E o Lago dos Cisnes é realmente um bailado que é uma história muito complexa, mas que é a história da rainha dos cisnes que dança até à morte dentro de um lago, que são as lágrimas das princesas e das mulheres que são, digamos, transformadas em cisne pelo mágico Rothbard. Estamos a falar este bailado é um bailado do final do século XIX e a morte do cisne só aparece já em 1905, digamos, como qualquer coisa que não tem nada a ver com isto, mas que está um pouco nesta linha de o cisne como o animal eleito e que representa, como eu disse há bocadinho, a elegância e a beleza. Temos aqui, isto é o quarto ato, em que no final normalmente vem uma grande tempestade e a princesa Odette e o príncipe Siegfried normalmente morrem nos braços um do outro. E o que acontece é que ela continua a dançar até morrer, não é? E acontece que há depois várias interpretações, ou eles sobem até ao céu, ou eles morrem afogados, enfim, há aqui toda uma simbologia e toda uma caracterização do bailado que é diferente conforme a interpretação. Vamos ver agora um pequeno excerto de... não, desculpe, se não se importa. Agora entra o DVD.
vamos passar à parte portuguesa, que é com este... eu tenho para terminar, estou já a acabar, tenho para terminar 2 obras portuguesas. Eu achei que não seria correto... Não seria justo. Não seria justo mostrar grandes obras, enfim, tudo o que eu mostrei são obras que, desde a América do Sul ao Japão, toda a gente conhece. Toda a gente, aqueles que conhecem a mímica, aquelas coisas que estão habituados, digamos, à arte da dança. Aqui estamos a falar de 2 obras portuguesas. Esta chama-se O Crime da Aldeia Velha, sobre uma peça de Bernardo Santareno, um bailado que fez o maior escândalo, porque na altura estamos a falar de um Portugal rural, de um Portugal que acreditavam em bruxas. Isto foi uma história que se passou numa aldeia portuguesa, que simplesmente, isto é a história de um crime, de uma aldeia que queimou uma mulher, onde não havia crime, e aplicaram uma punição bárbara pela imolação. Uma aldeia portuguesa, muito rural, muito atrasada, estamos a falar dos anos 60, que simplesmente decidiram que havia uma mulher lá que era bruxa e pegaram nela e deram-lhe fogo. Isto é o Portugal salazarista que nós tínhamos. E a Águeda Sena pegou com grande coragem neste tema e fez um bailado que foi estreado aqui em Guimarães e depois foi levado a vários lugares em Portugal e depois foi dançado finalmente no Cinema Tivoli. Estamos aqui a ver alguns dos maiores bailarinos portugueses do século XX. Estamos a falar do meu professor Carlos Trincheiras, da Isabel Santa Rosa. Esta senhora que está a dançar chama-se Elisa Vorno, também foi minha professora. Apareceu agora aqui um senhor que é o Carlos Fernandes, que fez 80 anos agora há pouco tempo. É um ilustre madeirense, é o maior bailarino madeirense de todos os tempos. Enfim, estamos a falar do princípio do Ballet Gulbenkian, uma companhia onde eu dancei 8 anos e que existiu entre 1961 e foi, infelizmente, extinta em 2005. E estamos a falar de uma daquelas obras que, curiosamente, também tem no título a palavra crime. Tens de passar ao último? Eu gostava de falar muito mais sobre isto, mas não temos tempo. Não temos tempo. Eu vou-vos ler o que eu escrevi sobre o próximo bailado. Eu escrevi, no dia 7 de julho de 2013, isto. Os amores trágicos servem às mil maravilhas ao universo coreográfico de Olga Roriz, muito à vontade nos caminhos de uma teatralidade exacerbada que se desmultiplica em personagens que mais não são que arquétipos roubados à literatura e ao mito. A matemática nas danças de Roriz é geralmente obtusa, desta vez fazendo nascer sucessivamente 7 Ineses à beira de uma espécie de fonte das lágrimas estilizada, para outros tantos Pedros que, por vezes, se confundem com cinzentos carrascos e um atormentado Afonso IV à volta do seu solitário trono. A atmosfera onírica culmina com um belíssimo dueto, que deixa em turbilhão o espelho e o som da água no momento mais sublime da obra. Ora, estamos aqui a falar de uma peça que dura mais ou menos 2 horas para 40 bailarinos da Companhia Nacional Bailado, de 2003, uma peça de 2003, em que Olga Roriz pegou nos já muito badalados Amores de Pedro e Inês. E ela simplesmente levou para a cena o Rio Mondego. É uma peça de enorme impacto visual, que foi uma peça que fez imenso sucesso. Eu conheço a Olga Roriz muito bem, somos amigos, fazemos anos nascemos no mesmo ano, fomos colegas muitos anos no Ballet Gulbenkian. Eu conheço muito bem o trabalho dela e gostaria de vos dizer que estes amores sangrentos à beira do Mondego foram também um marco na dança portuguesa. Em conclusão, longe de se esgotar nestes 7 ou 8 ou 9 bailados que eu tomei, enfim, que escolhi, são bailados amplamente conhecidos, o tema da morte está presente em muito mais obras do que aquelas que nós pensamos. Eu, que toda a vida, que escrevo há 30 e tal anos sobre dança e que vi dança em muitos países e que vi muitos bailados, uns com mais morte, outros com menos morte, curiosamente, quando faço este exercício de escolha, é que percebo quão importante é a influência da morte numa arte
que se pauta pela vida. Eu, normalmente, sou aquela pessoa que gosto muito de uma canção chamada Gracias a la Vida, da Violeta Parra, e que ouvi a semana passada no Coliseu pela grande Joan Baez, e que realmente graças à vida, que me ha dado tanto. A mim deu-me a vontade de dançar, de ver dançar, de falar sobre dança, e realmente espero que, apesar de eu ser uma pessoa mais luminosa do que a morte que esteja dentro ou fora das danças, eu já dancei muitos bailados, dancei Romeu e Julieta, dancei La Sylphide, dancei muitos bailados. Romeu e Julieta, então, é o bailado mais sangrento que há, aquilo morre toda a gente e há sangue a escorrer pela plateia. Curiosamente, eu fiz o papel de Benvolio, que é o primo de Romeu, esse não morreu, graças a Deus, mas o meu primo Romeu e o Mercutio e o Tibaldo, Romeu e Julieta, quer dizer, aquilo morre tudo, é dos bailados mais sangrentos que há, que eu normalmente recomendo vivamente que não mostrem por Natal. No Natal é o Lago dos Cisnes. Mas posto isto, agradeço a vossa atenção e espero que tenham gostado.